Os mistérios e os segredos de Eliud Kipchoge, o maior maratonista da história, foram revelados. E eu vou te contar alguns deles depois da vinheta. Salve, salve galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Cullen e você está no Manual da Corrida, o seu canal de corrida no YouTube. E hoje o assunto é Eliud Kipchoge. Muita gente pergunta o que ele faz de diferente, se alimenta diferente, treina diferente, quanto que ele treina, qual o volume de treinos dele, e alguns desses segredos foram revelados para alguns amigos que estavam no Quênia recentemente. Eles me contaram e estou transmitindo para vocês. Então não vai mais ser segredo, mas muitos deles vão precisar de algumas adaptações aqui no Brasil, porque a cultura do Quênia é um pouco diferente. Mas antes da gente desenrolar o assunto aí, ó, vou te pedir um favorzinho de coração. Já se inscreve no canal aqui, ó, clica no botãozinho inscrever-se, não demora mais de 3 segundos e ajuda um montão o nosso canal a crescer e a chegar a muito mais gente. Então vem comigo! Clica no botão, se inscreve e bora pro vídeo. Primeiro é preciso destacar que o Eliud Kipchoge é um atleta profissional e ele vive do esporte. Então basicamente o dia dele é voltado para o esporte e para a família. Ele treina, descansa, come, descansa, treina, descansa. E é isso que ele faz do dia. Muito diferente de nós que temos que treinar, depois temos que trabalhar, depois tem que voltar para casa, arrumar a casa e tudo mais. Ele só se preocupa com o esporte. Mas quanto que ele corre por semana? Qual que é o volume semanal do Eliud Kipchoge? O volume dele fica em torno de 220 quilômetros e é muita coisa. Para vocês terem ideia, o meu volume quando eu fiz maratona ficava em torno de 60 a 70 quilômetros por semana. A gente está falando aí de pelo menos 3 vezes mais que ele roda por semana. Ah, mas por que tanta diferença aí, Marcelão? Primeiro porque ele faz um treino e depois ele tem uma recuperação adequada, um descanso, ele tem um fisioterapeuta para cuidar dele, ali que libera os músculos dele e ele consegue treinar 2 sessões por dia, coisa que nós amadores dificilmente conseguiríamos. E lá os treinos são basicamente 6 dias por semana e ele geralmente tem um dia off ali, que geralmente é dedicado a tarefas religiosas. A maioria dos quenianos são bastante religiosos e tem aquele dia sagrado da igreja que todos eles estão por lá. E por conta desses treinos longos, dessas longas rodagens que ele faz, a dieta dele basicamente é a base de carboidratos e proteínas. Carboidratos que vai dar a energia necessária para os treinos dele e a proteína que vai dar a força muscular para ele. Aí muita gente vem com aquelas dietas de low carb para correr maratona. Tá aí a prova de que os melhores do mundo se alimentam com dietas à base de carboidrato. Então realmente é muito importante essa parada do carboidrato ligada a alto rendimento. Mas qual que é o prato preferido do Eliud Kipchoge? É um prato chamado ugali. A gente não conhece aqui no Brasil, mas ele é basicamente uma polenta. E lá eles comem bastante feijão, legumes e vegetais. Detalhe que legumes e vegetais lá são colhidos na hora. Então todas as refeições lá têm alimentos bastante frescos mesmo, porque a geladeira lá é bastante escassa e a conservação do alimento também. Então eles têm que fazer tudo fresquinho. Planta lá, colhe na horta e já vai direto para a mesa. E nessas restrições aí para a polêmica do açúcar no café ou açúcar no chá, no caso do Eliud Kipchoge, a única escapadinha da dieta que ele dá é o açúcarzinho no chazinho dele que ele gosta lá e ele gosta com bastante açúcar. Então a escapada na dieta do Kipchoge é o açúcar no chá. De resto, segue bastante a risca. Ele geralmente corre em jejum. É isso mesmo, começa a corrida em jejum, começa os treinos em jejum e esse é um hábito bastante comum lá do Quênia. A galera realmente começa a correr em jejum. Durante o treino tem reposição de carboidratos, tem bastante coisa ali que eles vão incluindo durante o treino, mas basicamente antes disso, nada. E depois do treino, aquele chazinho branco com açúcar e um pãozão para encher o bucho. Ah, e esse pão que eles comem não é nada desses industrializados que a gente está acostumado aqui no Brasil, não. Lá o pão é fresquinho, é feito em casa com ingredientes supernaturais. Isso também faz uma baita diferença. Chá, frutas e ovos. Isso tem o dia inteiro e a reposição dele basicamente é a base de chá, frutas e ovos, e é isso que está nas principais refeições do dia do Kipchoge. Em alguns treinos bem longos mesmo, ele come alguma coisa antes sim, não é em todos os treinos que ele faz em jejum. Então nesses dias específicos, um leite com cereais ali é a comida preferida dele. Você vê que é bastante diferente mesmo. Aqui a gente está acostumado a ouvir que é um pecado capital usar lácteos antes dos treinos de corrida, não é verdade? E no almoço e jantar dele ali, vem o gali que ele gosta, uma carnezinha bem magra também, e um pouco
pouco de managu. Managu é um vegetal de origem indígena bem parecido com o espinafre que a gente está acostumado a comer no Brasil. E lá eles também alternam bastante as refeições com repolho. Repolho é um vegetal bastante comum lá no Quênia. É um vegetal barato, acessível e que tem muitas propriedades bem legais na nutrição. E o gali que ele gosta, geralmente ele mistura ali com um pouquinho de feijão e com batata. Bastante carboidrato, bastante carboidrato, bastante carboidrato. E quando ele está em viagem, que geralmente não tem acesso fácil ao ugali, que ele come bastante no Quênia, ele manda para dentro ali o arrozinho com feijão que os brasileiros estão bem acostumados. Só que no caso dele lá é o arroz vermelho, que é mais comum na região onde ele mora. E o feijão vermelho também é uma grande fonte de proteína, então ajuda mais ainda nesse sentido. E para os hippies brasileiros aqui, que já estão acostumados a comer um tal de chapati, o grande queniano também, o Eliud Kipchoge, também gosta bastante do chapati. O chapati é basicamente um pão sírio, feito de um outro jeito ali, mas ele é basicamente feito de água e farinha, mais carboidrato. Mas Marcelão, e o macarrãozão que a gente está acostumado aqui, ele também come? Come e gosta muito, principalmente em viagens. Lá no Quênia ele come também, mas muito mais em viagens ali. O macarrão é uma refeição muito fácil de acesso e com um risco muito baixo de ter alguma indisposição gástrica. Tá vendo? Sem muitos segredos, sem muitos milagres, sem dietas mirabolantes, basicamente não usa suplementos, só durante os treinos ali, aquela reposição de suplementos durante o treino, intra-treino e intra-prova, e nada mais. Durante o dia é comida. Comida raiz, comida sem conservantes, comida não industrializada, tudo feito na mão ali, tudo feito na hora, tudo plantado e colhido por eles. Então, para vocês que acham que o milagre só é feito com muito dinheiro, com grandes investimentos, precisa de grandes alimentos milagrosos, suplementos da moda, nada disso é muito acessível no Quênia. Então, para eles, a dieta é basicamente de alimentos plantados e colhidos por eles mesmos. E a proteína, basicamente, lá é o ovo, mas com algumas exceções, eles têm acesso a frango ou carne vermelha, que no caso lá é muito cara também. E a frase mais importante que fica é: o básico sempre funciona. O básico sempre funciona. Se a gente fizer o básico direitinho, vai funcionar. Sem grandes invenções, sem coisas mirabolantes. Beleza? Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like aqui. Manda para todo mundo que precisa saber dessas informações também. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! Yeah, 'cause when you're playing the time card,